Curitiba é um mau resultado? Que o Curitiba, a gente já cansou de falar aqui que é um dos grandes candidatos ao rebaixamento esse ano. O Curitiba, ele teve o comando do jogo no primeiro tempo, a gente até acompanhou junto aqui, aí no segundo tempo São Paulo efetivamente melhorou e mereceu o empate, até procurou mais o segundo gol. Se você for olhar por esse aspecto, sim, rigorosamente ganhar um pontinho em Curitiba contra o Curitiba, contra o Atlético, então seria maravilhoso, mas contra o Curitiba, teoricamente é um mau negócio, você precisaria de conseguir algo mais, mas também o time de São Paulo não é, né? Tá começando agora o trabalho e tal, mas não por isso que eu acho exagero também falar que o São Paulo, o Vamp chegou a dizer que acha que tem que ficar entre os 6 primeiros. Eu não sei se o São Paulo vai ficar entre os 6 primeiros do Brasileiro. Não acredito. Aposta mais 50. Aposta mais. Hoje foi o jogo. São Paulo foi um pouquinho melhor que o Curitiba. Poderia ter vencido o jogo, mas não foi nenhuma injustiça, não. De novo, o mineiro lá, o Marcos Paulo, fez um belo gol e tal. O Curitiba tava bem, aí quando tomou o gol, deu uma assustada. E também está começando um trabalho novo com o Antônio Carlos Zago e tal. Acho que contou bem a história do jogo. 1-1 para lá foi. Dá para dizer, foi bom? Não foi, mas também não dá para, pelo time do São Paulo, empatar lá, não dá para reclamar, não. Tá bom, tá razoável. E o retrospecto do Dorival, né? Por enquanto, são 2 vitórias e um empate. Ele ganhou em casa e perdeu fora, empatou fora, tá bom. Classificou na Copa do Brasil. Pro início de trabalho é muito bom isso. O São Paulo é muito limitado, né? Ele tá alinhando tudo. A saída do Rogério foi pesada lá, né? Havia um clima complicado, então tá tudo bem, tá dentro do esperado. Eu acho que não é nem a saída do Rogério. Eu não consigo ver o São Paulo de pouco tempo pra cá. Eu consigo ver um São Paulo de no mínimo 10 anos pra cá, vivendo momentos delicados, né? O São Paulo não conseguiu sair dessa lama, Flávio. É isso que é impressionante. O São Paulo tá patinando. Vai continuar patinando, não tem. E não sai. Isso para um time grandão como o São Paulo só piora. O tempo vai grandão passando. como o São Paulo, mas que passa por uma draga. Não, sim, mas não é nem um time, é um clube gigante. O clube é gigantesco. A história da instituição é gigantesca. Agora, o time há muito tempo não vem se mostrando. Mas aí a gente vai começando a fazer recortes. A história recente do São Paulo não tem nada de gigante. Mas é que então acumula, Flávio. Pode juntar. O São Paulo ainda, sem ganhar, o último foi a Sul-Americana, né? Vamos lá, o último título grandão. Não, mas o brasileiro 2008. Então, mas ainda é o time que mais tem títulos internacionais. Sim. Então, mas isso não adianta, porque os times do Brasil não vão conseguir mais ganhar tudo bem, títulos internacionais. Mas aí ele acumulou. Mas é muito distante. A famosa gordura, você entendeu? O São Paulo acumulou. No caso do São Paulo, ele já gastou essa gordura e já fez lipoaspiração. Mas eu acho assim, o Vampeta é um sonhador. O Vampeta não tem perspectiva. Esse é o ponto, Fausto. Não ter perspectiva. Mas não tem nenhuma. Então, esse é o problema. Então, você olha, por exemplo. E se contenta com pouco. A gente acabou de falar do Fortaleza. E aí a perspectiva é otimista. Você olha, Fortaleza. Paga Libertadores. Vai ajeitar. Você vê o Bahia acertando com o City. São perspectivas positivas. Você não vê essa perspectiva positiva. O São Paulo só tem notícia ruim. Pode ver, só notícia ruim. Agora tá, e politicamente efervescente, um negócio maluco. Tem uma confusão lá com o presidente do conselho, uma brigaiada. Eles não saem do lugar. O São Paulo, o termo patinar é muito bom. Só que ele vai continuar patinando. Ele não sai disso, né? Não anda, não tem. Esse é o problema, não tem perspectiva. Não tem, esse é o problema maior. Quando você não. Estamos momentaneamente mal, mas tendemos a crescer. São Paulo não. São Paulo tende a ficar assim. E como os outros estão melhorando, ele vai piorar cada vez mais. Esse é o ponto. Só se acontecer algo milagre, né? De alguém lá achar que... E o problema mais sério, Flávio, é que eles estão se contentando com pouco. Isso. Eles acham que tá ok assim. Isso. É esse o Você problema. tem uma sequência razoável. Eu tava falando até hoje pros companheiros aqui, o São Paulo tem cara daquele time que vai chegar, igual ano passado, chegou numa Sul-Americana, aos trancos e barrancos, e aí toma uma cacetada, porque não tá preparado para uma final. É um time que vai chegando, às vezes por pura sorte, mas numa final precisa estar preparado, e numa final não tá preparado para conquistar um título. E aí o São Paulo vai ficar nessa. Eu acho que, eu falo isso faz tempo, a gente vê no Morumbi a reação da torcida após derrotas, às vezes, os caras não ficam mais inconformados. Isso é muito complicado para um clube. Já aceitou que diminuiu, né? Exatamente. Mas a direção não. Porque a primeira condição para você melhorar alguma situação é você admitir que a coisa não está boa. É isso aí. Quando você não faz isso, quando o cara está doente e não admite que está doente, ele não vai atrás da cura. Isso está acontecendo no São Paulo e está acontecendo no Corinthians. Você olha a eleição do Corinthians, você fala assim, bom... Eu acho o Corinthians pior.
que eu acho que o Corinthians gasta muito mais que o São Paulo. Ah, não. São Paulo gasta pra caramba. Nossa Você acha Senhora. que o São Paulo gasta igual? Tomara que a gente tenha uma agradável surpresa, mas não é o que parece. E aí você já vai perdendo perspectiva. Mesma coisa São Paulo. Muito provavelmente o Casares vai ser reeleito. E ele vai fazer o que ele está fazendo. Ou entra alguém, acontece uma oposição, não acho difícil. Mas é tudo mais ou menos do mesmo grupo, dissidência do mesmo grupo. Há uma ideia que tem continuidade. E aí, meu amigo, você falar desses times em SAF, em profissionalização, os caras acham que você tá. É uma ofensa. Aí não tem jeito, né? Agora, Dorival Júnior, Mauro César Pereira, você acha que ele pode fazer esse São Paulo jogar melhor e, como diz o Vamp, ficar ali até entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro? Porque eu não acredito. Com o futebol que eu vejo do São Paulo, ficar entre os 6, eu acho exagero do Vamp. Pode ser que aconteça. Agora, o Dorival chegou, tem 2 vitórias e um empate. Uma vitória, como você mesmo já disse, que o placar foi exagerado, que foi contra o América Mineiro. Mas se você for ver por números, porque ele venceu por 3-0 o América Mineiro, ele tem 2 vitórias, um empate, são 5 gols marcados e 1 gol sofrido. Realmente não é a realidade. Mas dá para se esperar um pouco mais desse São Paulo do Dorival Júnior? Muito cedo ainda, né? Esperar pode sempre, mas ainda é muito cedo. Hoje, inclusive... Pelo elenco que ele tem, por exemplo. Acho que é para pensar em ficar na parte de cima da tabela. Dali para cima pode acontecer qualquer coisa. 10º, 8º, 9º, 7º. Aí vai depender do crescimento do time, né? E hoje, assim, o São Paulo também é meio azarado, né? Porque o Coritiba começou muito mal. Ele não começou mal o campeonato. Ele já terminou muito mal a sua participação no Paranaense. Não por acaso, ele foi derrotado pelo Flamengo facilmente, perdeu em casa o Fortaleza facilmente, foi eliminado pelo Sport, já tinha feito um 3-3 com o Sport e foi o único time, aliás, que perdeu um confronto com a equipe da 2ª divisão na Copa do Brasil, foi eliminado. Então esse pacote aí é o pacote de um Coritiba que vinha se arrastando. É claro que não dá para piorar. Em algum momento tem que melhorar, troca de técnico, traz jogador, pegou os caras lá do Maringá e isso significa que o time vai melhorar em algum momento, não vai ficar nessa draga o tempo todo. Pode até ser rebaixado, mas não vai perder todos os jogos. E aí justamente contra o São Paulo o Coritiba consegue ser mais competitivo e aí faz 1-0 e tal, até poderia ter feito de repente um segundo gol, mas aí recua, fica defendendo. Perdeu um monte de gols, ele costuma fazer bastante. Ele faz gols. Ele fica defendendo ali depois 1-0, tá bom, empate, acabou sendo um resultado razoável para os dois, mas já foi um Coritiba mais competitivo. São Paulo também não tem muita sorte, né? Até se o Coritiba uma semana antes era melhor, né? Então, assim, eu acho que o São Paulo vai depender da evolução do time durante a competição, né? Conseguiu se classificar na Copa do Brasil, que estava numa situação de algum risco, né, pelo 0-0 contra o Ituano no Morumbi, mas isso vai depender muito do passar do tempo. Daqui a alguns jogos, se o Roger assumir no Corinthians, se ele ganhar 1, 2 jogos, você vai fazer a mesma pergunta, eu vou dar a mesma resposta. Vamos esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer, se esse time vai evoluir coletivamente, né? Até porque um time com valores individuais inferiores a seus principais rivais, ele depende mais ainda do crescimento do jogo coletivo, né? E, Piperno, o Roger Guedes reclamou um pouco da arbitragem. Eu acho que a gente entrou um pouco desligado no jogo, infelizmente sofremos o gol, aí a gente começou a tomar conta da partida após o gol e infelizmente a gente saiu com um empate que poderia ser uma vitória pra gente aí fora de casa. Você não teve muita oportunidade para chute de média e longa distância, que é seu forte, né? Você não teve muita oportunidade. O Nestor tentou, o Wellington tentou, o Nestor tentou até uma que pegou na trave, mas hoje os caras parecem que estavam meio espertos com você perto da entrada da área, né? Sim, o time deles estava bem fechado, é um pouco mais difícil de arriscar dali de fora da área. Queria que você falasse da renovação do seu contrato. Como é que é? Tá tranquilo agora até 2027, contrato novo, Dorival te dando oportunidade, até numa posição que a gente não imaginava ver você. Como é que você está trabalhando todos esses acontecimentos aí nas 2 últimas semanas? Estou muito feliz pela renovação, um clube que eu tenho um carinho, um amor enorme por estar aqui desde os meus 15 anos e fico feliz demais. E agora é trabalhar cada vez mais para que possa vir coisas boas junto com o São Paulo. Você está se adaptando bem a esse segundo volante, esse número 8 que o Dorival tem falado pra gente, que tem te testado? Sim, tô conseguindo me adaptar bem e eu coloco na minha cabeça onde ele quiser me colocar para jogar, tô preparado para dar o meu melhor. Então tá aí, né, galera, todos os créditos aí pra Jovem Pan e aí a ESPN Brasil aí, vou deixar o link na descrição aí. Eu acho que, cara,
dava pra ter ganhado. Por Curitiba ser um dos piores times do campeonato na minha visão, mas o empate também fora de casa tá de bom tamanho, né? Se o São Paulo segura o empate contra o Botafogo no fim, em 9 pontos seria 5 que a gente teria conquistado, jogando 2 jogos fora de casa. Então não tá dos males o menor. Então tá bom o empatezinho também, tava perdendo o jogo, então dava pra ter ganhado, né? Se jogasse melhor dava pra ter ganhado, mas o empate também não é isso de ruim não. Então foca agora na Sul-Americana. Eu pouparei na Sul-Americana, focado no Internacional domingo no Morumbi, que eu acho que o Morumbi vai estar lotado e tal. Vou empurrar esses caras aí pra ver se esses caras conseguem esse jogo contra o Internacional. Valeu, galera? Se inscreve no canal, deixa o like, a gente vai reagir mais vídeo aí sobre esse jogo aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!